Eu sou Edson Tavares e este é o podcast Aqui às Quintas, em sua primeira temporada. No quarto episódio, o tema é a poesia popular cantada e declamada, materializada principalmente, mas não apenas, através dos repentes de viola e dos folhetos de cordel. O repente de viola é um gênero poético de origem popular, oral, baseado em narrativas rimadas de improviso. Uma das modalidades mais apreciadas é o desafio poético entre os cantadores. Surgidas no mundo rural e nas pequenas cidades do interior do Nordeste, as artes ligadas à oralidade popular, como o repente e a literatura de cordel, com o passar do tempo e o deslocamento de seus protagonistas, foi chegando nos grandes centros, cativando o público de imigrantes aí estabelecido, mas também conquistando novos admiradores, que não têm necessariamente raízes rurais. A pesquisadora Andréa Silva diz que os momentos de trabalho no campo eram preenchidos por cantos que embalavam os afazeres e os momentos de lazer se davam em espaços onde todos se reuniam para troca de experiências, para partilha de sonhos, para alimento de prazeres. Mas cada vez mais essas cantorias e seus cantadores estão se profissionalizando, vivendo da viola e ocupando também espaços urbanos. Na sua origem, as modas de viola vindas com o colonizador português ganham feições especiais na sua prática. Os primeiros desafios poéticos, ou pelejas, eram os embates entre dois cantadores, nos quais cada um deveria dar continuidade aos versos do oponente até que um não conseguisse responder ao outro, seja por não encontrar uma resposta, seja pelo fato de se sentir vencido e incompetente a continuar o combate poético. A poesia popular oral também se faz presente na voz dos chamados declamadores, que, interpretando poemas seus ou de outros poetas, geralmente cordelistas, conseguem a atenção do público. São poemas, na maioria das vezes engraçados, explorando a esperteza ou a idiotice de personagens simplórios e que são declamados seguindo uma entonação de voz bem específica. Cantadores repentistas e declamadores fazem parte do combo de um evento muito popular, a que chamam cantoria ou festival de repente, quando reúne várias duplas. Os declamadores mostram sua arte enquanto a dupla de violeiros descansa, ou entre a apresentação de uma dupla e outra. Eu vou conversar com um representante de cada um desses dois universos, o da poesia cantada e o da poesia declamada. Rogério Menezes é violeiro, repentista, paraibano radicado em Caruaru, onde chegou a ser vereador e presidente da Câmara Municipal. Helena Cardoso é poetisa e declamadora, também paraibana, residente em Campina Grande. É formada em letras e também é professora. Tem um bocado de coisas que até hoje eu nunca fiz. É dar trabalho à polícia, promotor e juiz e cuspir na carta magna das leis do nosso país. Não bebi pra ficar tonto, nunca baguncei em bar, nunca comprei uma coisa que eu não pudesse pagar, não passei cheque sem fundo e quero morrer sem passar. Rogério, a produção literária e musical popular no Nordeste vem de muitos anos, mas parece que ultimamente há um avanço, uma maior valorização dos cordelistas, dos cantadores, dos repentistas, com o acesso desses artistas à mídia. Como você vê esse momento atual da arte popular nordestina? Caro amigo e professor Edson Tavares, é uma honra muito grande poder conversar com você
e da minha singela contribuição nesse debate, nesse tema que é tão importante para a cultura nordestina e principalmente para a minha vida, já que vivo exclusivamente em torno de 38 anos da profissão da viola e do repente. É bem verdade que nos últimos tempos houve um avanço, uma abertura na mídia para a nossa arte popular dos repentistas e também do cordelista. Dizendo que a profissão de cantadores repentistas, ela, há muitos anos atrás, de 80, 40, 50 anos para trás, ela era uma arte totalmente rural. Aconteceu no Brasil, no campo, o êxodo rural, e os cantadores também pegaram carona neste mesmo trem. Chegando na cidade, se depararam com um novo ambiente, com novas possibilidades. Foi onde surgiu a oportunidade de terem programas de rádio. Hoje nós temos praticamente em todas as cidades do Nordeste, onde se fala mais e se pratica mais a arte da cantoria, programas de rádio. Os programas de duplas de repentistas em emissoras de rádio parece que têm contribuído para que essa dupla se torne conhecida e, consequentemente, divulgue suas apresentações agendadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento do repente no rádio, já que você é uma das pessoas que faz isso cotidianamente. O rádio é muito importante para a divulgação do nosso trabalho, das nossas cantorias. É através do rádio onde aparecem muitas cantorias para a gente. O pessoal escuta em toda a região e convida aqueles cantadores que, a partir da audição de um programa de rádio, simpatizam, gostam daquele tipo de apresentação, do tipo de poesia de cada cantador. E ao longo do tempo surgiram muitos convites de cantoria pelos programas de rádio. Foi muito importante durante toda a história, durante toda a trajetória dos repentistas. Porém, hoje, tem muitos cantadores que não querem mais programa de rádio, preferem fazer um programa nas redes sociais, na internet, no Instagram, no YouTube. E os nossos programas de rádio hoje, simultaneamente, por exemplo, o meu, toda tarde na Rádio Ipojuca de Caruaru, que tem também uma retransmissão ao vivo pela Rádio Gazeta de São José do Egito, Rádio FM Imaculada, na Paraíba, Rádio Iati, em Iati, Pernambuco, Rádio Riacho das Almas FM, Riacho das Almas Pernambuco, Rádio Popular em Gravatá, é também transmitido simultaneamente pelo nosso YouTube e pelo nosso Facebook. Lembrando que praticamente todos os programas de rádio são horários comprados, são pagos, às vezes muito caro. Os repentistas pagam para se apresentarem e mostrarem sua cultura. Um estereótipo muito presente ao longo do tempo em relação aos cantadores de viola é o fato de terem outras atividades que lhes garantam o sustento. E outro estereótipo é de serem analfabetos ou semi-alfabetizados. Mas parece que esse perfil anda mudando ultimamente. Há repentistas que vivem de seu trabalho como violeiros e vários, como você próprio, como o Ivanildo Villanova, que estudaram, se formaram. Na verdade, dizer que os cantadores tiveram outra atividade, ou alguns cantadores ao longo do tempo, é uma forma de preconceito, de querer dizer que a arte não tem valor, que não dá para um repentista ou uma família sobreviver do rendimento da cantoria. O outro, que eu acho também como um preconceito, é querer dizer que os cantadores são semi ou analfabetos. Os cantadores, eles vivem em mais de 90% da arte da cantoria. Raramente você for pesquisar, você encontra hoje um repentista vivendo de outra atividade. Praticamente todos vivem, quase todos, da profissão do repente. E muitos, muito bem, obrigado, graças a Deus. A questão do preconceito também que houve, que cantoria era coisa de analfabetos, porque os cantadores seriam também analfabetos. Não é verdade. Ao longo do tempo, há muitos anos atrás, lógico que com a dificuldade de acesso às faculdades, a gente não tinha muitos cantadores com curso de nível superior. Com a expansão das universidades, da construção de mais faculdades nas cidades regionais, os cantadores também passaram a estudar. Hoje nós temos mais de 100 cantadores formados com nível superior, advogados, professores,
cientistas, engenheiros, temos cantador também com curso de engenharia civil e praticamente outros fazendo curso ainda. Temos cantadores que são professores de universidade, como é o caso de Edmilson Ferreira, que mora em Recife, e outros. Mas há 50, 60 anos atrás, 40 anos, a gente já tinha repentista reitor de universidade, como foi Dimas Batista, em Limoeiro do Norte, que foi diretor de faculdade lá. Então, foi mais um tipo de preconceito que a gente, pouco a pouco, venceu ou quase venceu. Helena Cardoso. Aprendi a cantar sem professor e com a graça de Deus eu sou completo. Você vem me chamar de analfabeto exibindo seu diploma de doutor. No congresso que eu for competidor, vou ganhar de você 10-0. Bastião, você é muito sincero. Se eu deixar de cantar, não sou feliz. Ser poeta eu sou porque Deus quis. E ser doutor eu não sou porque não quero. Fiz na fauna um trabalho interessante. Disse a porca, você vai ser louceira. E a garça eu pus de enfermeira. Fiz do gato garçom de restaurante. O cachorro eu botei pra ser marchante. E o cancão, vendedor de cereais. Do leão fiz o rei dos animais. E quando o rato pediu pra ser soldado, não senhor, você vai ser deputado. E o que é que me falta fazer mais? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Edson Tavares pela oportunidade e a abertura em falar de duas coisas que eu tanto gosto, que é literatura, poesia popular e feminismo. Dizer que foi uma surpresa e uma honra enorme receber tal convite, e espero imensamente que as pessoas que ouvem essa pequena entrevista se sintam motivados a conhecer a literatura popular, a poesia popular e o trabalho que muitos poetas que vivem no anonimato fazem com tanto zelo. Eu estou vendo surgir mulheres repentistas e declamadoras cada vez mais jovens, meninas mesmo, o que se constitui uma atração meio que inusitada nesse meio. A impressão que dá é que algumas delas chamam mais a atenção pelo fato de serem meninas do que mesmo de apresentarem um trabalho de qualidade mais amadurecida, até porque na idade delas é pouco provável. Você conhece esse universo? Como você vê essa geração nova interessada em poesia popular, principalmente as meninas? Primeiro a gente precisa identificar o que é moda, o que é talento, dom. Eu, por exemplo, comecei a declamar por acaso com 19 anos. Na época eu namorava um poeta que era declamador e que me inseriu numa programação sem que eu soubesse, assim de surpresa, tentando aproveitar-se da imagem física que eu possuía na época. Então, por sorte ou por destino, eu enveredei por esse caminho e consegui durante 5 anos ter como profissão aquilo que aos poucos eu fui me familiarizando, me apaixonando. Hoje a gente vê muitas outras mulheres que tiveram ou têm a poesia como uma espécie de herança do pai, do avô, que é poeta, que é declamador, e que elas aprendem desde cedo a tocar viola, a declamar, ou se sentem na obrigação de fazer isso. Primeiro para perpetuar o legado da família e outras vezes até por obrigação, por questão financeira. Tem também outras que já nascem com o dom e desenvolvem o gosto pela poesia. E aí quando são apresentadas a esse ambiente, elas conseguem desenvolver isso. Mas também tem aqueles casos em que é modismo, Então, porque veem ou porque acham aquilo atrativo, de algum modo querem trazer isso para a sua vivência, para o seu dia a dia. Nesse último caso, geralmente essa paquera com a poesia ela não dura muito, porque ninguém se torna poeta. Você não acorda e diz, hoje eu vou me tornar poeta. Ser poeta, seja popular ou erudito, é algo que transcende a vontade. Há poetisas e poetas bem jovens, como é o caso do poeta mirim João Neto, que é declamador, e das poetisas mirins Sami Abreu e Clara Bezerra, que desde muito pequenos já têm esse dom de fazer e de declamar divinamente poesia.
Eu acho que não se trata de uma questão de idade em si, mas se trata de dom. A literatura de cordel tem avançado sobre alguns espaços antes completamente fechados para a cultura popular, como é o caso, por exemplo, das universidades. Como você enxerga a presença da literatura popular no meio acadêmico? Muito recentemente, as universidades têm enxergado a literatura popular com outros olhos. Eu digo isso porque eu fui estudante de letras e durante o tempo que eu cursei, a cadeira de literatura popular ela só foi inserida no currículo bem recentemente. E eu acredito que havia uma visão da literatura popular como algo muito mais artístico do que do ponto de vista intelectual. Isso porque, como eu já mencionei, a figura do poeta popular ela se configurou durante muito tempo como algo caricato. Então, depois acreditava-se que a literatura popular ela poderia ser estudada dentro de outras perspectivas literárias, como é o exemplo da última fase do modernismo, em que tem como característica aquela ambientação rural. O que talvez ninguém se atentasse até então era que antes de ser um viés artístico e meramente cultural, a poesia popular ela fazia parte de um grande alicerce histórico da literatura como um todo, porque é a partir do ato da improvisação lá no período trovadoresco e do surgimento do teatro cantado e das falas meramente decoradas, acompanhadas por instrumentos musicais para se tornar mais atrativo, que se dá origem a uma espécie de literatura que abarcará todas as outras. Você utiliza as redes sociais para a divulgação de seu trabalho como declamadora, através da realização de lives. Que resultados você percebe desse seu trabalho? É muito mais um trabalho de divulgação dos outros colegas, né, do que de trabalhos meus. Então, eu tenho um canal no YouTube desde 2009, quando eu comecei a declamar. Esse canal no YouTube hoje tem quase 7.000 seguidores, então são seguidores fiéis, né, que gostam, né, que estão lá porque gostam de cultura popular, de poesia popular. Eu tenho um outro grupo no Facebook chamado Cultura na Veia, que foi um grupo que eu criei mais ou menos há uns 2 anos atrás, que foi justamente para divulgar, para fazer esse trabalho de divulgação, de trabalho dos colegas, né? Então, não somente eu, mas como qualquer outra pessoa do grupo que está inserido no grupo, pode divulgar seu trabalho, trabalho de outros colegas e tudo mais que tem a ver com cultura popular. Em relação às minhas lives, em 2016, eu comecei fixamente com o Eu, Você e a Poesia, um programa aos domingos à noite. Muito pouco eu declamo versos meus. Foi uma maneira que eu encontrei também de ajudar os colegas que vivem da arte, mas que são pouco acolhidos por artistas maiores ou pela própria mídia. O cantador de viola é, por extensão, um bom declamador ou cada um no seu quadrado? Qual a importância do declamador neste universo da cantoria? O engraçado é que um cantador de viola ele pode ser declamador, mas um declamador não pode ser cantador nem sempre, né? Cantador de viola. E aí eu explico por quê. O cantador de viola, por si só, ele já tem uma facilidade para decorar o verso, para memorizar, porque é ele quem está fazendo. Então ele tem uma memória muito boa, então é mais fácil de memorizar. Então é só transpor o verso para ser algo mais recitado, mas não é que todo repentista ele seja declamador ou seja um bom declamador, mas ele tem facilidade para tal. Praticamente todos os cantadores repentistas, eles recitam, eles declamam nas suas cantorias, que é uma forma de rechear a cantoria. Eu mesmo faço muito isso e sempre fiz e gosto. Então, tem uns que não gostam de recitar, mas eu acho que todos os cantadores declamariam muito bem se fossem declamar, porque já tem a prática de falar em público, de cantar. Então, cantar improviso é muito mais difícil do que declamar. Então, eu acho que todos os cantadores seriam bons declamadores. Nós temos exímios declamadores na arte da viola. E nós temos grandes declamadores, estrelas da declamação,
os poetas Chico Pedrosa, tivemos Zé Laurentino de Campina Grande, nós temos Raudênio Lima de Caruaru, Espingarda do Cordel, o popstar Jessier Quirino, que virou um showman. As suas declamações no começo eram declamações como qualquer outra, como quaisquer outras. Hoje é um show acompanhado com música, com outras pessoas. Ele declama e ele canta. Eu acho muito importante a declamação. Praticamente todos os nossos festivais, ou quase todos, a gente coloca um declamador que é mais uma atração da cantoria. Eu queria que você falasse um pouco sobre a presença ainda predominantemente do homem nas cantorias. Por que é tão difícil a gente ter a presença feminina nesse universo do repente? Como nós sabemos, temos algumas profissões que são tidas como profissões de homens. Nós temos pouquíssimas sanfoneiras. Hoje já tem algumas, mas é um número muito inferior ao número dos homens. Então, a profissão de repentistas foi criada essa imagem de que é uma profissão que só dá certo para homens, devido ao machismo que sempre imperou, e há anos atrás muito mais, na sociedade brasileira. Os homens, por exemplo, imagine uma mulher repentista jovem casar com um homem que não fosse cantador ou que não gostasse de cantoria. O casamento iria se acabar, porque ele não ia permitir que a esposa dele viajasse pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, todas as semanas, ao lado de um homem, né? O marido não iria confiar devido ao preconceito e devido a muita promiscuidade também na profissão, nos inícios da profissão. Então, eu acho que deve-se a isso. Mas, graças a Deus, hoje a gente já tem um número maior, temos novas poetisas brilhantes e, com certeza, com essa nova imagem dos profissionais e das profissionais da cantoria, vai se abrir mais espaço, mais credibilidade, mais apoio e confiança para as mulheres que merecem, que têm talentos, e que a profissão vai ficar muito mais bonita com a imagem e com o pensamento e a sensibilidade das mulheres através da viola e do repente. Helena, mulheres como você são exceções que começam a se apropriar também desse espaço da cantoria e do repente. Como é essa luta de se fazer respeitar como poetisa popular e declamadora num espaço, por vezes, de discriminação em relação à mulher? Na verdade, a gente vivencia duas lutas, uma de classe e uma de gênero. A de classe é porque a poesia popular por si só, ela já enfrenta muitos tabus sociais. O repentista, o violeiro, o declamador, o cordelista, o embolador de coco, ele sempre foi visto como aquele matuto que retrata o sertão. Muito pouco se observa que vai além disso, né? O segundo leão que a gente enfrenta é a questão do gênero. Ser mulher e estar inserida nesse meio não se trata apenas de uma igualdade de gênero, no sentido, vamos abrir espaço porque é mulher. Então, e as mulheres têm que ocupar um espaço, têm que ocupar uma porcentagem, né, de espaço. Mas é também uma luta de gênero no sentido de fazer a sociedade e os apologistas e até os próprios poetas, né, se conscientizarem de que existem mulheres tão inteligentes quanto homens poetas, declamadores, repentistas, né, emboladores, de modo geral, da cultura popular. É preciso, né, olhar com sutileza e observar a questão da criação, da construção da poesia pelo viés intelectual e não apenas por uma questão de porcentagem, de percentual. Eu não me considero, né, nem um pouco, um fenômeno ou um ícone, né, do feminino, né, dentro da poesia popular ou da cultura popular, até porque antes de mim já tinham outras poetisas que já faziam trabalhos semelhantes, mas que por uma questão de mídia, por uma questão até de oportunidade mesmo, não tinham seus trabalhos tão divulgados quanto eu tive a oportunidade de ter os meus, assim também como tiveram outras poetisas que vieram depois de mim, que hoje tem um espaço muito maior que eu tenho ou que eu tive, e que vivem, por exemplo, da poesia popular
que tem a poesia popular como profissão, se a gente olhar com sutileza, a gente vai perceber que existem muitas mulheres, e muito boas também, mas que vivem no anonimato. E que a literatura popular, como expressão mais autêntica do nosso povo, siga em frente, solidificando seu espaço e conquistando novos, para que tenhamos, ao menos na cultura, esperança de construção de um país melhor. Quero deixar meu agradecimento ao grande repentista, grande poeta Rogério Menezes, amigo de muitos anos e de muitos projetos realizados. Muito obrigado, Rogério, pela sua disponibilidade. Agradecer também a Helena Cardoso, ex-aluna, ex-parceira também de muitos projetos na universidade, grande amiga. Obrigado, Helena, pela sua participação no podcast Aqui às Quintas. Na próxima semana estaremos conversando sobre mais um assunto de interesse geral com gente que entende do que está falando. Você pode interagir através do e-mail aquiasquintas@gmail.com, através do qual você pode fazer seus comentários, críticas, elogios, fazer sugestões de pauta. Esteja sempre conosco neste encontro semanal Aqui às Quintas.